Graças a Deus, boa noite, estamos ao vivo, como vive o Senhor, aqui diretamente da Igreja Evangélica Transformando Nações. Hoje nós estivemos ao meio-dia, no clamor do meio-dia. O Satanás entrou naquela internet lá e derrubou a conexão, inexplicavelmente. Estava Deus agindo no nosso meio, as pessoas pedindo oração, mas graças a Deus corrigimos a falha, e toda quarta-feira nós temos aqui na igreja a lição do livro, culto online, usando o tema, a palavra de Deus, que é ministrada na lição do livro 40 Dias de Fé e Milagre. Amém? Então, este livro aqui, nós estamos ministrando aqui hoje a lição de número 25, com o tema Em Obediência. Graças a Deus, nós vamos estar aqui escutando uma canção, e já nós retornamos aqui. Vai compartilhando, vai chamando, e nós vamos estar aqui ministrando essa palavra juntamente com a pastora Salete, e Deus vai dar vitória nesta noite, amém? Deus abençoe, já nós retornamos aqui.
Graças a Deus, aleluia, Graças a Deus, vai compartilhando, vai chamando as pessoas. Deus tem uma palavra para a sua vida, para a sua família nessa noite, amém? Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus, estamos ao vivo, são quase 7 horas, alguns minutos. Aleluia, Jesus. Nessa noite, baixar o volume aqui um pouquinho. Nesta noite de quarta-feira, 25º dia do nosso livro. Desculpa. Minha secretária abençoada aqui foi me corrigir, mas eu estava certo. 25º dia, até eu fiquei confuso agora. Do nosso livro, da campanha 40 dias de fé e milagre. Hoje com o tema, a obediência. Em obediência. Então, uma mensagem poderosa. Já a pastora Salete vai estar lendo aqui, ministrando. Ontem tivemos uma mensagem extraordinária, poderosa, aonde falava sobre a gente aproveitar as oportunidades, ver as oportunidades, estar atento, e mudar a nossa maneira de ver as coisas. Uma mensagem onde nós vimos ali o pastor Marcos escrevendo, sobre os empregadores, que infelizmente muitas vezes preferem contratar pessoas ímpias e não cristãs. Por quê? Porque o cristão é deitado, é folgado, está esperando que as coisas caiam do céu. Então, o próprio Jesus disse que o ímpio ele tem mais afinco, mais empenho, mais zelo pelas coisas, porque o ímpio não espera nada de Deus, então ele sabe que ele tem que fazer com a força do seu braço, com muito cuidado e dedicação. E nós que conhecemos o Deus de Israel, que era para nós ter obediência, reverência, amor, temor, respeito, os cristãos não têm. Então, muitas vezes o cristão passa uma vida na igreja esperando as coisas ser abençoado e não vai ser por isso. E hoje, a lição de hoje vai ser tremenda. Já nós vamos estar, após a leitura do livro, ministrando aqui uma palavra que é justamente o tema aqui do livro, amém? Então, com vocês, já compartilharam, já é 19 horas, a pastora Salete ministrando a palavra, amém? Eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixando bem claro que eu não gosto de ficar na frente de nenhuma câmera, e assim eu gosto de ficar por trás. Antes de nós entrarmos na meditação de hoje, que é em obediência, eu quero só voltar um pouquinho ontem, pastor, porque ontem eu falei muito sobre um versículo, o qual a palavra nos ensina a obedecermos
a Deus, ao nosso Senhor. Pega aqui Efésios para mim 6. A palavra que ontem eu falava e eu não consegui deixar onde ela estava escrito, está em Efésios 6, versículos 5 ao 8. Ontem eu falava que nós temos que servir aos nossos patrões como se nós estivéssemos servindo ao próprio Deus. Porque quem nos traz recompensa é Deus e não o homem. E por que ontem nós falávamos sobre isso? E por que eu trouxe esse versículo para a nossa conversa de ontem? Porque uma parte do que ontem falava na meditação dizia assim, os ímpios são mais prudentes que os cristãos, aqueles que receberam a Cristo em seus corações. Jesus quis dizer com esse texto que o ímpio trabalha com mais foco, se esforça e acredita que vai vencer, e vence. Muitos empresários cristãos preferem contratar funcionários mundanos ao invés dos próprios irmãos de fé, porque o crente é considerado folgado e indisciplinado, irreverente e desorganizado, como filhos mimados. Por isso Jesus disse que o ímpio é mais esforçado e prudente. A orientação de Efésios 6, capítulo 6, versículo 5, vem essa orientação dos céus que nos diz assim: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Essa é a orientação da palavra para que nos fala para nós, para você que hoje é empregado numa empresa e tem um patrão sobre você. A orientação da palavra vem dizer que você tem que servir a esse senhor, a esse empresário, como se você estivesse servindo ao próprio Deus. Ah, mas o meu patrão não sabe o que eu faço, sabe, pastor? Ele não vê o meu esforço. Meu querido, ele pode não ver o teu esforço. Mas aqui a palavra está falando que se o homem não ver, quem vai te trazer a recompensa é o próprio Deus. E nós temos que fazer por excelência como se nós estivéssemos fazendo ao próprio Cristo. E se o ímpio prosperou, nós unidos ao Senhor Deus teremos muitas chances de vencer, olhando para a palavra de Deus. E com isso vem hoje o 25º dia que vem falar em obediência. Porque nada da palavra de Deus você vai conseguir se você não estiver nos princípios da obediência. E princípios é a base da nossa vida espiritual, é a base da nossa família, é a base do nosso ministério. Nós temos que ter princípios firmados naquilo que a palavra nos orienta a fazer. Porque é a base que vai nos sustentar nos dias difíceis. É a base que vai nos direcionar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Um cristão sem base, sem princípios, é aquele que é levado pela onda de críticas, é aquele que é levado por pensamentos alheios, é aquele que não tem um posicionamento firme no Senhor. Por isso que a palavra de Deus, pastor Jair, ela é muito clara, ela é muito nos nossos dias atuais. Aquilo que você precisar de orientação, é isso que você vai encontrar na palavra de Deus. Vamos lá então. Nossa mente vive entre o espírito e o corpo, por isso ela precisa estar em obediência a Cristo. O versículo do dia nos traz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E muitas traduções dizem levando toda a nossa mente à obediência de Cristo. E cativo é levar preso a nossa mente. Sabe o que está levando? Levando preso a nossa mente à obediência de Cristo. Esta situação que vou compartilhar agora é comum acontecer na vida de quem é ministro do Evangelho. E você pode perguntá-lo a qualquer pregador, que provavelmente já vivenciou algo igual ou muito parecido. Um pastor precisa se dedicar para preparar uma palavra para pregar no culto.
Ele ora, busca a Deus e recebe uma direção, uma revelação daquilo que o Senhor quer falar à igreja. Mas um dia antes, seu filho adoece e todos passam a noite em claro com ele. Ao amanhecer, a esposa decide fazer algumas mudanças em casa e o coloca para trabalhar em algo muito pesado. Na hora de ir para o culto, com sono e desgastado fisicamente, a sua pregação não é boa e a palavra não flui como deveria. Obviamente, ele se sentiu ainda mais cansado e frustrado. E por quê? Porque esse homem está fisicamente cansado e com a mente desgastada. É claro que Deus não depende de homem algum para se manifestar. Recebemos a sua revelação no nosso espírito, mas para que ela chegue até a congregação, até as pessoas, ela precisa passar pela nossa mente, até ser verbalizada e se tornar inteligível. Toda a nossa comunicação surge de algo como se fosse um tubo, formado pelo nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. No nosso espírito está tudo bem, mas quando chega o momento da alma verbalizar através da fala, a nossa mente precisa estar descansada para não obstruir o processo. A nossa mente vive entre o espírito e o corpo. Por isso ela precisa estar em obediência a Cristo, debaixo do seu senhorio. Mas infelizmente, ela sempre tentará tomar as rédeas de tudo, ser aquela que comanda, que dita as direções e decisões, porque nunca quer se sujeitar ao espírito. Paulo fala sobre essa batalha entre a alma e o espírito. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quando somos governados pela alma, praticamos ações independentes. E aí surgem os super espirituais que acreditam estarem sendo dirigidos pelo Espírito, mas estão vivendo experiências intensas na carne, nas suas mentes. Mas só alcançamos vitória quando somos governados pelo Espírito e quando a alma estiver totalmente cativa ao senhorio de Cristo. Não deixe sua alma cometer ações independentes do Espírito. Quero te dar um exemplo prático de algo que vivi com os membros da igreja que pastoreio. Certa vez, dirigido pelo Espírito Santo, avisei a todos que no próximo culto trouxesse uma cópia do contrato, carnê, promissória de algo que estavam pagando, e sobre elas eu derramaria óleo consagrado, orando a Deus para que abreviasse o tempo da vitória. Fizesse o sobrenatural e agisse com poder na quitação dessas dívidas. Todos os membros aplaudiram a direção, concordaram com o ato profético e se prontificaram a voltar com os documentos. Uma semana se passou até esse retorno e, obviamente, a mente, a alma de cada um entrou em ação. Começaram os questionamentos de como iria acontecer, de como isso iria acontecer, como algo tão caro poderia ser quitado por Deus. Restavam algumas tantas prestações para serem pagas. No resumo da história, pouquíssimas pessoas retornaram com o documento. E as que retrocederam, infelizmente, continuam sendo dirigidas pelas suas mentes. Você deve crer na palavra de Deus. Por isso Paulo diz que devemos estar cativos em obediência a Cristo, para que a sua mente não te turbe. E quem é obediente a Deus não questiona. Você pode até parar para pensar, mas, mesmo assim, opta por obedecer. Fé é algo muito mais racional do que sentimental. É preciso entendimento para que possamos exercê-la. Mas no campo do sobrenatural, nossa mente sempre quer operar no modo lógico. Porém, a fé, apesar de precisar de inteligência, precisa sempre ser algo ilógico. Quando passamos a dar ouvidos à nossa mente que ainda não está cativa a Cristo,
matamos a fé e o sobrenatural nunca acontece. Por isso existem crentes que nunca viverão uma experiência na dimensão da fé, no sobrenatural com Deus. Estão salvos, mas não conhecem o sabor de um milagre. Muitas pessoas se apoderam de um sentimento de que Deus fará, mas não possuem o combustível para que de fato aconteça. Esteja sensível às oportunidades e aplique a fé em Cristo. Você viverá grandes milagres. Graças a Deus. Que palavra tremenda, que lição tremenda. E pegando o gancho de ontem, né, como a pastora fez, entrou hoje na lição de hoje. Eu, por exemplo, hoje Deus nos entregou uma oportunidade, e como eu gostaria, Deus sabe como eu gostaria de compartilhar esta oportunidade de negócios em meio à crise que se encontra o país, que está vindo por aí, esse isolamento, isso tudo. Como eu gostaria de compartilhar com meus irmãos em Cristo. Mas acontece duas coisas. Primeiro, uma divisão. Primeiro, a minha igreja é a melhor do que a sua. Cada um vive para si dentro do seu mundinho. Segundo, os crentes, quando você vai falar de uma oportunidade, eles dizem assim: pastor, estou esperando em Deus. Deus te abençoe, filho, continue esperando, tá? Só não tenha pressa, tá? Porque você está esperando em Deus e vai continuar esperando em Deus. Por quê? Porque você, conforme a pastora Salete leu aqui, por isso que existem pessoas que estão há 3 anos, né, pastora? 5, 10 anos na igreja e não recebem um grande milagre. Como o escritor, o pastor Maico, escreveu, ele é salvo, vai morar no céu, mas ele nunca vai provar um grande milagre, um romper na sua vida econômica, financeira, em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque ele está com a mente cativa às coisas deste mundo, está disperso, vem no culto na quarta, no domingo, é temente a Deus, tal, mas não vai romper. E como eu gostaria que essas pessoas agissem diferente. Como eu gostaria que as pessoas pudessem abrir os seus olhos, sair do casulo, do meu mundo, da minha placa de igreja, disso, daquilo, e abrisse os olhos para aproveitar as oportunidades. Entenda uma coisa: dinheiro não dá em árvore. Deus não manda anjo entregar mala de dinheiro para ninguém. Deus dá a semente ao que semeia. Não é assim, pastora? Deus dá a semente ao que semeia. E se você for uma pessoa que estiver focado na fé, estiver crendo na palavra, em obediência à palavra que diz que Deus dá a semente ao que semeia, e você tem que pegar essa semente e não pode comer ela, você tem que semear essa semente. E quando você semeia, por exemplo, o milho, o feijão, o arroz, quem é agricultor sabe, ou já foi, quando semeia parte daquela semente, ela produz mais, para que você novamente guarde uma parte para comer, e outra parte você tem que novamente semear para que produza mais, e assim por diante. Então a Bíblia diz que Deus dá a semente ao que semeia. Deus não dá bala de dinheiro para ninguém. Agora as pessoas pegam as oportunidades, não aproveitam, pegam a semente que Deus dá e comem a semente e continuam de braços cruzados esperando o milagre, né, pastora? E o pior é que se magoam com Deus, cobram de Deus. Se magoa com Deus, cobra de Deus. Ó Deus, eu estou 10 anos na igreja, eu sou dizimista, lá uma vez por mês, quando eu posso, eu dou um sacolão, dou uma ofertinha. Querido, não é assim. Aí cobra o pastor, aí começa a mudar de igreja. Eu acho que essa igreja aí, não sei não, hein? Pastor aí está orando pouco, vou para outra. Você quer ver uma coisa? Uma das coisas que tem acontecido com esse isolamento social, com esse coronavírus, tudo é permissão de Deus, né, pastora? Tudo. Deus permitiu que viesse o coronavírus, essa gripe, os políticos corruptos, o governador louco da cabeça, tudo isso Deus permitiu, isolar todo mundo, parar tudo de trabalhar, quebrar a economia, Deus permitiu tudo isso. Ele tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Fechar a porta das igrejas 60 ou 70 dias, não sei o que vai ficar aí. Deus tem o controle de tudo. Sabe por quê, querido? Porque existem muitas igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. As pessoas estão sentadas nos bancos das igrejas, muitos olhando aqui assim, ó, o celular. Muitos. Eu antes estava até inclusive com o celular aqui, ó, porque ele está
no ao vivo da igreja, dando um alô aqui para as pessoas. As pessoas ficam com o celular na mão, as pessoas ficam pensando no boleto que tem que pagar amanhã, ficam pensando no que vão comer quando vai chegar em casa, para onde vai, o que vai fazer. Não vou nem dizer que tem muitos que vão fazer coisa errada depois do culto. O que é que vai acontecer o mês que vem, na morte da galinha? E aí eles querem que Deus abençoe. O que a palavra, essa pastora Saleta acabou de ler? Que Deus quer que nós tenhamos uma mente de Cristo, os pensamentos cativos a Cristo, não é verdade, pastor? Que Ele seja o Senhor da nossa mente, da nossa vida. Exato, que Ele seja o Senhor da nossa vida, da nossa mente. Agora, o sistema deste mundo é o Senhor da sua vida, e você quer bênção de Deus? Querido, não vai ter não. Nesse momento a igreja está sendo peneirada. Aquelas pessoas que estavam na igreja vazias de Deus, sinto muito, durante esse período da igreja fechada, pastora, poucos vão retornar depois. Muitas igrejas vão ter que retornar, voltar a começar. Exatamente, muitas igrejas vão recomeçar o seu ministério. Pastores vão recomeçar o seu ministério, porque estavam pregando um evangelho fraco, um evangelho segundo os coaches, por aí, cheio de filosofias humanas. Inclusive, olha o que diz aqui em Tiago 1,27. Olha só. Tiago 1,27 diz: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se a si mesmo da corrupção deste mundo. Algumas traduções, que é a mais correta, diz guardar-se a si mesmo das filosofias humanas, tá? Porque a Almeida corrigida aqui muda um pouquinho, mas o original diz guardar-se a si mesmo das filosofias humanas. Está cheio de filósofos nas igrejas pregando o evangelho. Não, nós temos que pregar a palavra, não filosofia humana. E as igrejas que estavam pregando filosofia humana, infelizmente esse povo vai se perder tudo. Eles vão ter que começar tudo de novo, evangelizar de novo, e aí é muito mais difícil trazer de volta para a igreja. Só vai permanecer os crentes verdadeiros, aqueles que, como a pastora leu ali, têm a mente cativa a Cristo. Não é verdade? Olha só o que diz aqui em Romanos 7, 18, 19 e o 20 aqui, ó. 19 e o 20. Paulo dizendo o seguinte aos romanos: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Esse é o problema. As pessoas, elas até vêm para a igreja, né, pastora? Vêm para a igreja, só que ele continua lá na sua casa fumando, bebendo, fazendo as coisas erradas, e quarta e domingo vem na igreja, mentindo, desviando o dinheiro da obra, tratando mal o funcionário, desrespeitando o patrão. Ele continua fazendo. Paulo disse aqui, ó, o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não posso, esse eu faço. Só que olha o que Paulo diz no 20, olha a revelação da palavra no 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Meu Deus, que palavra forte. Então veja bem, olha só, vamos esclarecer a palavra aqui. Se eu quero fazer o bem que eu gostaria de fazer, que eu quero fazer e devo fazer por obediência à palavra, eu não consigo, e logo o mal que eu não posso fazer, eu pratico, logo não é eu que estou fazendo, é o pecado que está dentro de você que está fazendo, não é verdade, pastora? Que continua dentro dos cristãos e dentro da igreja ouvindo a palavra. O pecado continua dentro da pessoa, da sua alma, que ali é que está o pecado, os sentimentos, tudo está ali dentro, e a pessoa está dentro da igreja, ela continua fazendo tudo isso, e ela vai para casa, chega em casa e continua fazendo normalmente. As pessoas estão vindo para a igreja, escutando a palavra, e sabe por quê? Por causa das mensagens com as filosofias humanas. As mensagens, cá para nós agora, eu estou 20 anos na igreja, a pastora está quantos anos? Uns 30 anos de igreja, né? Começou, eu fui com 28 para a igreja,
A pastora começou mais com uns 15 ali, né? Ela está uns 35 anos na igreja. As mensagens de 30 anos, 20 anos atrás, se alguém tiver um CD, um DVD, né, um áudio, uma fita cassete, de uma mensagem pregada aos 20 anos atrás, a mensagem que era pregada era a mensagem da cruz. Sabe qual era o orgulho, pastor? Sim. Era chegar no domingo, a gente pegar a Bíblia, e naqueles dias bem frio, porque eu vim do oeste, Santa Catarina, a gente ir para o culto dominical, para a escola dominical. Domingo de manhã. Era alegria sair com a Bíblia, para que os outros vissem aonde a gente estava indo. Que estava indo para a igreja, para a escola dominical. Não existia vergonha, existia prazer de levantar no domingo de manhã, bem frio, e 8 horas estar na igreja. Havia temor no coração. O temor. Há 20, 30 anos atrás, quando falava de ir na igreja evangélica, os pecadores ali fora diziam, eu era um que dizia, eu dizia que eu ia na igreja, mas eu não ia, porque eu me considerava muito pecador. A igreja dos crentes é um lugar santo, lá eu não posso ir, porque lá é um lugar para gente santa. Eu tinha medo, tinha temor a Deus. Hoje, nós fizemos o ano passado uma feijoada aqui, e uma pessoa que estava dentro da igreja aqui, conhecedor da palavra, foi flagrado por um membro da igreja convidando uma pessoa que estava pela primeira vez na igreja para depois da feijoada e cheirar uma cocaína. Uma pessoa que está há anos na igreja não se libertou, esteve aqui convidado na igreja e foi flagrado tirando uma pessoa que estava vindo conhecer a palavra para ir cheirar cocaína. Então não se tem mais temor a Deus. Por quê? Porque não se prega mais a palavra genuína, aquela palavra com poder, aquela palavra que cura, que liberta, que salva, que os demônios estremecem e os homens ficam com o coração batendo mais forte. Sabe aquela mensagem? Eu já li os livros, um livro de Charles Finney, um pregador inglês. O templo que ele pregava, 3.000 pessoas na Inglaterra. Hoje diz que não tem mais crente lá dentro. Pesquisa na internet, Charles Finney, pastor e pregador na Inglaterra. O templo não precisava de microfone, acústica perfeita. E quando ele pregava o sermão, as pessoas gritavam dentro da igreja, batiam com a cabeça nas paredes, nas colunas, pedindo para Deus ter misericórdia, se arrependendo dos pecados. E hoje as pessoas não têm mais temor a Deus, porque os pastores estão virando coach, pregando uma mensagem bonita para agradar o povo. Pecado não é mais pecado dentro da igreja, eles não pregam mais isso para agradar, para ter uma igreja cheia. Para quê? De pessoas vazias. Olha o que Deus permitiu daí, igreja vazia, está aqui, não tem, as cadeiras estão tudo amontoadas aqui, está todo mundo, não é só nós não, as igrejas estão tudo vazias. Onde é que estão os crentes agora? Sabe o que está acontecendo também? O mundo se modernizou, então a igreja, muitos dizem que tem que se modernizar. A igreja tem que acompanhar a evolução do mundo. Nós temos que atrair as pessoas lá dentro. Por que atrair? Usando as armas do diabo. Exatamente. Muitas igrejas pintam as paredes todas de preta. Aqui tem umas cortinas pretas. É azul marinho. Azul marinho, tá? Mas estão pintando as igrejas tudo de preta. Metem uns canhão de luz. Outro dia eu vi uma igreja aí que eu disse, meu Deus, não é uma igreja isso. É uma boate, é uma discoteca. O povo com aqueles aquele batidão lá, e os canhão de luz. Eu disse, não é uma igreja. E tem aqui em Brusque, Balneário, está cheio por aí, está cheio. Agora é moda, todo mundo pintar, secou de pintar as igrejas de preto por dentro, botar os canhão de luz, uma banda de rock lá dentro. Onde é que está o temor a Deus? Será que Deus vai precisar esvaziar a igreja, precisar derrubar esses pastores para eles voltar lá? Pastor que ganha 3.000 por mês se inscrevendo para pegar os 600 conto por mês, está cheio por aí, gente. Nós precisamos voltar à essência da palavra. Simples. Paulo disse, se eu não consigo fazer o bem que eu desejo, e o mal que eu não quero eu faço, é porque não é eu que estou fazendo, é o pecado que está dentro de mim que está fazendo. É o Satanás que está agindo na sua vida, e você não se liberta. Você precisa tomar uma decisão, uma posição, buscar a Deus.
Se eu fosse olhar para tudo que a gente já viu no Evangelho durante esses anos, nós não estaríamos mais na igreja também. Porque a igreja não é um lugar de pessoas santas, é um lugar de pessoas com pecado, com problemas, buscar a santidade, buscar se arrepender, se consertar, e isso tem um processo. Mas a Bíblia diz que você pode vir como estar, mas dentro da igreja é um lugar do conserto, da mudança. A mudança é um processo, né? 1 mês, 2, 3, 5 meses, mudança de caráter, de pensamento, de atitude. Não é um local para... As pessoas estão vindo e continuando como estão, não é verdade? Só tem uma forma de a gente ver a Deus. A palavra de Deus nos diz que sem paz e sem santificação ninguém verá a Deus. Santificar é nos separarmos do pecado, ter paz com o nosso irmão, ter paz com tudo que acontece. Mas nós temos que colocar um divisor entre o mundo e nós. Se queremos um limite, nós temos que ter. Não é porque a palavra de Deus me diz que eu não preciso fazer tal coisa, não está na Bíblia que não pode fumar, não pode beber, que isso é um prazer. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele só vem habitar num templo limpo. Então nós podemos nos chegar a Deus, nós podemos ir para a igreja da forma que nós estamos, no pecado, no adultério, o que for. Mas ele diz, venha como você está. Mas daí nós entramos em João 15:3, que diz que vós já estáis limpo pela palavra que você tem dito. Então é a palavra de Deus que vai mudar. É verdade. Que vai transformar. Então venha do jeito que você tiver, mas tenha consciência que a palavra de Deus, ela vai gerar uma transformação nas pessoas que realmente um dia querem estar diante de Deus, na santificação, e aqui na terra resistiram ao pecado, se separaram e vão ter a recompensa junto de Deus. Sabe, pastora, as pessoas perderam o temor a Deus de tal maneira que eles, mesmo conhecendo a palavra, continuam fazendo as coisas erradas. E eu chego até a pensar aqui com os meus botões que essas pessoas, elas realmente não acreditam que existe o inferno. Não. Porque se elas acreditassem que existe o inferno, eu acho que elas não fariam as coisas erradas. Elas teriam mais temor a Deus, o que diz a palavra, levariam a sério e não fariam as coisas, porque as coisas erradas podem levar ela ao inferno a qualquer momento. Só que as pessoas só vão descobrir isso quando isso acontecer, e aí já é tarde, porque enquanto nós estamos com vida, diz a palavra, que é o momento da transformação. E a igreja, ela existe para isso, para que o evangelho seja pregado, para que haja arrependimento e mudança de comportamento. Evangelho a palavra converter-se ao evangelho significa boas novas. Conversão é, eu estava indo por esse caminho, agora eu converti. Caminho mau, o caminho do bem agora. E não existe um caminho alternativo pelo meio. Não, eu estou aqui no meio, entre o bem e o mal. Não existe isso. Ou você está com Deus, ou está com Satanás. Está sendo escravizado pelos demônios, usado pelos demônios, para que mais dia, menos dia, você vai partir dessa terra. Agora pensa já comigo. Morreu quantas? 2.000 e poucas pessoas no Brasil já do coronavírus, né? Mais de 2.000 pessoas já morreram no Brasil. E quantas já morreram pelo mundo afora? Milhares de pessoas morreram já com esse coronavírus. Quantos será que tinham salvação? A grande maioria morreram sem salvação. E a igreja tem responsabilidade com isso. Sabe, pastor, toda a narrativa bíblica, as histórias dos patriarcas, desses grandes homens de Deus, o qual estão ali escritos na palavra, eles só tiveram êxito pela obediência a Deus. Obediência. E aqueles que fracassaram porque faltou obediência às leis de Deus. É só ter um caminho, é a obediência. O segredo é obedecer. Hoje ao meio-dia, várias pessoas pediram oração aqui em Brusque, no Piauí, pessoas na CTI, na UTI, né? Pessoas enfermas. E hoje é quarta-feira e nós vamos orar.
vamos apresentar essas vidas, a nossa nação, o povo, a igreja, apresentar a família do nosso pastor que está aí ministrando a palavra nesse exato momento aí para uma família, e Deus vai fazer milagres, sabe? Eu quero, até o final dessa semana, mais tardar segunda ou terça, eu quero estar mostrando um contrato. Só vou contar o nosso milagre com o contrato em mãos, daquilo que Deus nos entregou. Algo extraordinário. Nós temos uma pessoa que está retornando ao Evangelho, e ela tem um milagre extraordinário que Deus está fazendo na vida dela. Ela estava no fundo do poço, perdeu o seu trabalho, e Deus está dando estratégia, sabedoria, ela está correndo atrás, e Deus está abençoando ela. E muito mais, vai ser um grande testemunho. Um grande testemunho. Eu não posso falar agora, que eu não tenho autorização dela para falar, mas ela mesma com certeza vai contar que está nesse propósito, entrou nesse propósito dos 40 dias de fé e milagre. Esse propósito veio como divisor de água, mas não adianta você ter um livro em casa, ler bonito e não obedecer. O segredo é a obediência. A Bíblia diz que seja o teu sim, sim, o não, não. Lá em Mateus 8 diz isso: o que passar disso provém do diabo, do Satanás. João 10:10 diz, Jesus disse: o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim, ele disse, para que tenham vida e a tenham em abundância. Lá em João capítulo 15 diz, ele inicia dizendo: o meu pai é o agricultor, e eu sou o viticultor, e vós sois os ramos, e vocês não podem dar frutos se não estiverem ligados em mim, ele diz. E o galho que estiver ligado em mim, eu todo ano eu podo de tempo em tempo para que dê mais frutos, e o galho que não estiver ligado em mim, ele seca, e para mais nada serve. Nós vamos pegar e jogar no fogo e vai ser queimado. E a Bíblia diz lá no Salmo 137, que nos últimos dias os ímpios seriam como a erva, amanheceriam verde, bonito, e no final do dia murchariam e seriam jogados no fogo. Assim está sendo, é a vida do ímpio. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam exterminados. Deus tem um propósito com isso tudo, só que Deus não tem prazer na morte do ímpio e nem no seu sofrimento. Isso é permissão de Deus para que o ímpio se converta, aceita Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário, entregou-se. Ele não mataram ele se entregou. Ele mesmo disse: eu vou me entregar a vocês, porque se meu reino fosse deste mundo, eu pediria para meu Pai, ele me mandaria umas 2 legiões de anjos e me livraria das mãos de vocês, mas eu me entrego. Jesus se entregou, morreu na cruz do Calvário. O seu sangue que ele derramou na cruz, ele purifica os pecados, né, pastor? O sangue de Jesus purifica os pecados da nossa vida. É a marca que nós temos. É a marca que nós temos quando nós o aceitamos ou recebemos como Senhor e Salvador. Abandone a religião, o espírito religioso. Eu tenho a religião, eu sigo o santo A, o B, o C. Não esquece isso. Jesus, você tem que seguir a Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo nome de Jesus, por Ele. O seu sangue purifica pecados, marca a nossa vida, é a proteção que nós temos, o livramento, e o seu nome nos liberta. Há poder no nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante dele. Ele é o caminho. Então, abandone a religião e converta-se a Jesus, que Ele mudará a sua vida. Amém? Pastora, quer fazer as considerações finais antes de nós fazermos a oração? Uma coisa é certa, pastor. Deus, enquanto tiver vida, Ele vai insistir com o ser humano. Apostar em nós. Ele não fez o inferno para jogar lá a sua criação. Ele fez o inferno para jogar Lúcifer e seus demônios. É verdade. Mas nós temos em vida a oportunidade de decidirmos aonde nós queremos passar a eternidade. Depois da morte não tem mais o que fazer.
Nós decidimos agora em vida, com nosso livre-arbítrio, reconhecer o Senhor como suficiente Salvador, seguir em obediência à palavra dele, dizer não ao pecado e a este mundo. Então nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Lembre-se, enquanto nós tivermos vida, o Senhor vai continuar insistindo conosco. Ele não vai te obrigar a servir Ele. Eu quero que tu entenda isso. Deus, Ele não vai obrigar, Ele não vai invadir a sua vida como faz Satanás. Ele quer que você abra a porta do seu coração, que você tome essa decisão, que você tome esse posicionamento com Ele, dizer: eu te servirei até o último dia da minha vida. Deixe o Senhor conduzir a sua vida. Opte em servir ao Senhor com alegria, mesmo em dias difíceis, dias contrários, de tempestade, de dificuldade, mas fica firme com o Senhor. Graças a Deus. Feche teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Se você precisa de uma oração por um familiar, apresente ele, o nome dele, a peça de roupa, uma fotografia. Coloque a mão sobre o telefone, às vezes ali está o WhatsApp dele, o nome dele no Facebook, tem fotos. Coloque ali, profetiza sobre a vida dele. Volte a crer em milagres. Jesus opera milagres. Deus é um Deus de perto, um Deus de longe. Para Deus não existe barreira nem fronteiras. Ele disse: minha casa, minha mão encolheu que eu não posso lhe ajudar. O nosso Deus, Ele realiza milagres. Eu creio nisso e nós vamos orar. Deus vai fazer, porque Ele tem feito na minha vida. Eu tenho testemunho para contar. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua santa presença, Pai, com temor e tremor, porque o que aqui falemos, Pai, não falemos de nós mesmos, mas falemos a Tua palavra. E o Senhor se responsabiliza pela sua palavra. E eu uso a minha fé nessa noite para abençoar este povo, abençoar os que aqui estão assistindo e tantos quantos vão assistir que estão sem fé, desanimados. O Senhor ainda realiza milagres. O Senhor cura, o Senhor liberta, transforma e salva. Por isso, Senhor, eu peço por essa família, Pai, que está precisando de um socorro. Há pessoas que precisam de um socorro para um familiar que está na UTI, que está lá talvez internada por causa dessa infecção, dessa gripe, coronavírus, ou fez uma cirurgia, deu um infarto, um derrame. Há pessoas que estão precisando de um socorro porque estão depressivas, desanimadas. Pessoas, pastora, que estão precisando de um socorro na sua vida econômica, financeira. Pais de famílias que estão desesperados, porque precisam trazer o alimento para sua casa e não sabe como fazer, porque talvez não pode trabalhar, a empresa não permite trabalhar, o governo do estado não permite trabalhar. Senhor, só o Senhor pode reverter esse quadro. Eu sei que o Senhor é o Deus que pode pegar aquela pessoa que ganhou a conta lá no seu emprego e transformar ele num empresário. Ele pode ter o seu negócio próprio, basta ele crer, montar uma estratégia, buscar a direção do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que levanta o necessitado do pó e coloca das cinzas e coloca junto com os príncipes. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor tem poder para tirar essa pessoa da UTI. O Senhor tem poder para visitar ela agora, Senhor. Toca, Pai, visita os hospitais, as UTIs, CTIs. Visita, Pai, os 4 cantos desse Brasil, do Iapoque ao Chuí, de norte a sul, de leste a oeste. Abençoe as autoridades, Pai, os médicos, aqueles que estão trabalhando incansavelmente, Pai, nos hospitais. Abençoe a nossa cidade de Brusque. Abençoa, Senhor, os membros da Igreja Evangélica Transformando Nações.
Abençoa todos aqueles que assistem essa mensagem, sejam visitados por Deus agora, que o Espírito do Senhor te visita, toca, convença do pecado e da justiça, e que você venha converter-se a Cristo Jesus. Abandone o espírito da religiosidade. Deus não tem placa de igreja. Deus, Ele só quer um coração contrito e quebrantado. Aleluias. Toca na vida desse homem, dessa mulher, Senhor. Pai, aquele que tem ali os seus vícios, a mentira, o engano, Pai, a prostituição, o adultério, o vício da bebida, das drogas. Quantas famílias com os filhos perdidos nas drogas, quantas mães choram pelos seus filhos, pelas filhas. Ó Deus de Israel, socorre a tua igreja, socorre as famílias da terra, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, meu Deus. Visita, Pai, visita aqueles que estão em casa, afastados do Evangelho, Pai. Aqueles, Pai, que se afastaram, Pai, porque a igreja está fechada, eles abandonaram a Cristo, estão novamente, Pai, praticando as velhas práticas, os seus velhos rudimentos, Pai, aquelas práticas errôneas, Pai, que não condiz com a Tua palavra, e isso vai levá-los ao inferno, Senhor, a desgraça na família. Senhor, só o Senhor pode visitá-los e tocá-los, meu Deus. Visita. Deus maravilhoso, o Senhor que se faz presente neste lugar, mas com toda certeza está presente nos lares dessas pessoas. O Senhor que conhece a necessidade de cada vida. Senhor, aqui estão pessoas nos assistindo neste momento e têm seus familiares. Senhor, todos eles estão diante de Ti, representados por estes. Que eles sejam visitados pelo Teu amado Espírito Santo, Deus. Que o Senhor alcance aonde eles estiverem, levando sobre eles a proteção, Deus. Levando sobre eles a provisão e a salvação, Deus. Senhor, sobre as crianças, as nossas pequenas crianças, Deus. Que venha a Tua proteção divina, Deus. Guarde a nossa cidade, Deus, os nossos bairros, Deus. Guarde, Senhor Jesus, porque estamos à mercê, Pai, deste mundo, mas o Senhor é o senhorio da nossa vida, Deus. E nós cremos, Deus, que nós estamos sob a sombra do Onipotente, Deus. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é fiel, Deus, e ela se concretiza na nossa vida, Deus. E por isso nós podemos dizer que o nosso Redentor vive. O Senhor está no controle da nossa vida, Deus. Nós temos sobre a nossa cabeça, sobre o nosso corpo, Deus, a marca do sangue que foi derramado na cruz, Deus. Então estamos guardados e na nossa tenda, Deus, mal algum vai chegar, Deus. Praga alguma vai chegar, Deus. Por isso, Deus, traz paz aos corações e às famílias aqui representadas, Deus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Pai. O Senhor fala no meu coração agora que há muitos empresários aflitos, empregadores, pessoas que empregavam muitas pessoas, estão aflitos porque tem que demitir os funcionários, pais de famílias que vão ficar sem o trabalho, muitos vão demitir e não tem como pagar a rescisão do contrato. Pai, abençoe, Senhor, a nossa nação, os comerciantes, Pai, os empresários, os lojistas, Pai, os fabricantes, meu Deus, aqueles que dão emprego, Pai, para os trabalhadores dessa nação, meu Deus. Abençoe a nossa nação, o nosso presidente, Pai. Abençoe, Pai, as autoridades, Pai, do nosso estado, do nosso município de Brusque. Guarda, Senhor, da sabedoria, porque a Tua palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Por isso, Pai, guarda e abençoa, Pai. Pai, visita cada um que nos assiste e vai assistir.
Deus está tocando na sua vida nessa noite. Receba o milagre. Você pode dizer, mas eu estou sem fé. Mas eu estou determinando um milagre na sua vida agora. Aquilo que você precisa e busca diante de Deus, receba agora. Deus está desatando uma unção na sua vida agora. Receba a cura, a transformação, receba a bênção, receba a porta abertas na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Seja tocado por Deus. Receba o fortalecimento para abandonar os vícios, o pecado. Agora, em nome de Jesus Cristo, o Senhor te cobre com o seu sangue. Há poder no nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos que o mal saia da sua casa, saia do seu corpo físico, saia da tua vida financeira, saia agora da tua família, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a sua vida agora, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Hoje é quarta-feira, nos alongamos um pouquinho mais por causa do culto, né? Estender uma palavra mais para as pessoas. Mas tenha certeza de uma coisa: pratique, seja obediente à palavra. E Deus, e mesmo nos momentos de crise, de dificuldade, Deus guarda os seus, a sua vida e te dá vitória. Amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã, às 12 horas, com a oração do meio-dia. O pastor Edivaldo vai estar aqui na igreja. Amém? Fique na paz em nome de Jesus.